Sejam todos muito bem-vindos ao Conectarte e hoje mostramos para você mais um episódio dos Sábados Musicais. Hoje é dia de Batucatu! Eu quero abrir o coração para criar uma canção e fazer a batucada. Esse tal de bater diferente precisa do corpo da gente nessa música inventada. Estourando o som pra gente brincar, o corpo segue a gingar, alegrando toda a moçada. Bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Bate tambor, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Bate tambor.
dia de alegria, hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Bate o tambor, bate o tambor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Bate o tambor, bate o tambor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Não tem atabaque, a gogô, não tem importância.
nesse mundo tão louco de trabalho, não precisa de consideração. É consideração. Acho que não cabe lá, mas vamos ver aqui na frente dele, né? Vamos pegar os clientes aqui. Alô? Aham. Ah. Uhum. Aham. Ah. Aham. Ah. Ah.
Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br.
Sábados Musicais contaram com a receptividade dos diretores das comunidades, né? E aqui a gente conversa com o Edenilson e com o seu Gabriel. Seu Gabriel, quando chegou essa ideia de uma música um pouco diferente aqui na comunidade, o que o senhor imaginou na hora? E aí, depois que o senhor assistiu a apresentação, qual foi a expectativa e qual foi a realidade? Pela informação que me deram, fui muito atencioso já de repente. A gente esperava coisa boa, se esperava por isso, mais ou menos. E veio, né? E veio. Então, Edenilson, como é que foi a sensação de ver a igreja cheia, as pessoas felizes, cantando junto? Conta pra gente. Foi muito bom ter a igreja cheia, né? O pessoal veio e participou. Prestigiar a Deise quando ela passou, pedir para nós para levar esses grupos de Porto Alegre para cá. A gente já disse logo que podia vir, que o pessoal daqui ia gostar muito. E de fato gostaram. Essa é uma das igrejas do roteiro turístico de Nova Prata e a gente reúne a beleza do sacro com a beleza da arte e é um roteiro que funciona, né? Então, provavelmente, a gente está transferindo uma mensagem que o projeto já transmitiu, que é o de agradecimento, né, aos presidentes por receber a arte em suas manifestações dentro da sua comunidade. Muito obrigado por tudo, a gente agradece por tudo que foi feito. Obrigado por tudo. Da mesma forma, agradeço a todo mundo e a Deise, que foi a grande responsável de trazer o pessoal para cá. Muito obrigado por tudo. E a gente agradece a arte pelo bem que nos faz e seguimos aí com o Conectarte por mais e mais programas mostrando a arte da nossa região. Bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa bem. Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem cá, cirandeira, vem cá balançar. Essa é a música toda. Muito bom, e é nessa ciranda que a gente conversa com o grupo Canarinhos, o grupo que hoje fez a abertura dos Sábados Musicais, né? Antecedeu ao grupo Batucatu. E aí, moçada, que maravilha, se apresentando, mostrando que criança também sabe fazer arte, sabe cantar, canta lindamente, de uma forma que nos encanta. E aí, contem pra gente, como é que foi? Vocês curtiram estar aqui cantando? Quem é que começa falando pra gente? A Casa de Farinha, ela... Quando eu fui na primeira vez no Dia dos Canarinhos, eu fiquei chocada. Chocada. E gostei muito dos meus amigos novos, de todas as músicas. E foi isso. Bem, no início, quando a gente começou as apresentações, ocorreram alguns errinhos e ainda acontece nas apresentações, que às vezes dá uns deslizes, principalmente no cânone, que metade faz uma parte, metade faz outra, daí depois troca, daí dá umas confusão, um começa a imitar o outro que está do outro lado, e vira uma bagunça. Mas a gente finge que nada aconteceu, igual ao teatro, quando a gente erra alguma coisa. Quando a gente começou, a gente tinha bastante vergonha, como nas escolas, a gente foi apresentar nessas escolas, na primeira apresentação, ninguém se mexia de tanto medo. Ninguém. No final estava todo mundo dançando. Não paravam nem quieto. Era muito difícil aquietar todo mundo. Vocês se divertiram? Sim. Pega o microfone aí, conta. Você achou divertido hoje? Eu achei super legal. Principalmente quando eles estavam atrás da gente fazendo sons com o corpo. Eu achei bem legal. Vocês acharam legal essa técnica? Sim. Eu tive bastante vergonha, fiquei com nervosismo, mas gostei bastante. Só. E você quer continuar cantando a vida toda? Não, mas eu gosto de cantar. É? Uhum. Muito bom.
Pra mim, na primeira aula, a gente se sentia bem diferente, confuso, com muita vergonha. Daí depois a gente foi se soltando. Daí nas primeiras apresentações a gente ficava com muita vergonha, porque era a primeira vez. Daí já na segunda, terceira, a gente se soltou, não parava quieto, que nem a Mariana disse. Daí eu achei muito legal essa técnica que eles fizeram, muito legal também. E qual foi a sensação de ter todo esse povo aí assistindo vocês? Eu achei muito show. Legal. Uhum. Foi tudo incrível. Porque todas as vezes que na primeira vez que eu me apresentei na minha escola, que o nome era Semente, e eu não estava cantando, estava só chorando. Isso. E hoje você tá cantando e tá feliz? Tô feliz. Tá feliz? E toda vez eu faço música inventada minha. Bem, quando eles começaram a se apresentar, eu e a Bianca, nós ficamos gritando ali de tanta admiração de ver eles. Eu não consigo me lembrar de estalar os dedos assim, não faz barulho nenhum. E aquele ritmo tão acelerado me deu tipo... E tipo, quando a gente começou a ensaiar, bem, eu já comecei acho que desde 2015 eu já tinha começado a participar dos Canarinhos. Mas daí quando a Prof. Daisy entrou, ano passado ainda, a gente já começou meio tipo, ai socorro, onde que eu tô? Daí depois a gente foi se soltando e todo mundo começou já a saber o nome de cada um, conhecer cada um. E daí sempre no final da aula tem que ter o pega-pega, sempre. Sempre tem que ter o pega-pega, senão ninguém quer sair dali, só pra ficar brincando de pega-pega, pra se contrair no final da aula. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. adilnet.com.br. E o Conectar-te apresenta para você mais uma grande atração dos Sábados Musicais, um dos projetos componentes do edital do Procultura da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Prata. Essa grande atração é algo que nos surpreende pela técnica, pela proposta. Batucatu, sejam muito bem-vindos a Nova Prata. Esperamos que vocês tenham se sentido em casa e muito bem recebidos. Nós simplesmente adoramos o trabalho de vocês. A plateia foi a loucura, acompanhou cada movimento do trabalho de vocês. Eu fiquei curiosíssima assim, de saber como é que surgiu essa ideia. Quando é que nasceu? Qual foi o momento assim do som, do estalo, né, desse espetáculo ou da composição desse grupo? Na verdade, a gente tem uma grande inspiração, que é o grupo paulistano chamado Barbatuques, que é uma referência mundial em música corporal, que é essa modalidade de expressão musical que a gente vem tentando contribuir para a divulgação, para a difusão e para que todas as pessoas também percebam que elas podem, porque elas têm o corpo, têm todas as possibilidades sonoras que a gente também tem aqui e apresentou hoje. E foi, enfim, admirando muito o trabalho deles, que em 2010 a gente conseguiu fazer uma oficina com o fundador do Grupo Barbatuques em Porto Alegre e reunir pessoas interessadas em fazer um núcleo de estudos mesmo, para praticar, para pesquisar sobre a música corporal. E depois de bastante tempo, 7 anos precisamente,
nasceu esse espetáculo aqui. E um pouco antes dele nasceu o grupo, que é, digamos assim, oriundo do grupo de estudos, que vem desde 2010, né, se encontrando semanalmente. Então a gente optou por fazer somente performance, explorar artisticamente a música corporal. Mas também a gente queria fazer uma coisa que fosse diferente, que pudesse trazer elementos da cultura popular também, que pudesse brincar com os sons de várias formas diferentes e pudesse também comunicar, interagir com o público. E então, do grupo, um primeiro quarteto que se formou, a gente criou um pocket show para apresentar em São Paulo. No ano seguinte, demos continuidade naquele repertório, adaptando. O Márcio voltou para o Batucatu. E, no fim, a gente constituiu, depois de 3 anos de maturação, esse espetáculo que a gente apresentou aqui hoje. E que já está, de novo, sendo adaptado e modificado, porque, enfim, corpo humano é isso, cada ser é único. A gente tem a Gabriela, que é a nova integrante, então já mexemos de novo no repertório, colocando o corpo e a alma da Gabi junto. E é isso, é uma proposta realmente de inclusão musical, inclusão para que cada pessoa se sinta empoderada também, brincar e explorar o seu corpo. E o Bach é diferente, o espetáculo em si conta várias histórias que foram tecidas com cada corpo que estava aqui, com cada memória, enfim, cada um trouxe um pouquinho de si. Eu fiquei encantada porque é uma mistura de música, né, com teatro. É muito teatral a performance de vocês. Tem lá o seu pezinho no teatro mudo, né? Tem um pouco de pantomima. Da onde surgiu o roteiro? Eu imagino que das conversas de vocês se inspiraram em algo. Como é que vocês chegaram a... Vocês fazem sketches, na minha concepção, dentro do espetáculo. Como é que vocês chegaram a isso? Conta aí esse processo. Acho que surgiu da nossa espontaneidade brincante mesmo. Nós somos um grupo bem brincante. E, como a Elinka falou, foram pequenos elementos que foram agregando às nossas composições musicais e expressivas. Como a gente faz a música com o corpo, a gente é bem corporal e aos poucos foram se compondo desta forma mesmo, porque música com o corpo, como que a gente poderia fazer a música com o corpo parado? Não faz sentido nenhum, né? Então, acho que foi dessa forma, né? Foi com essas nossas composições, com os nossos encontros. E ele era muito... se transformava a cada encontro, né? Então, até hoje, inclusive, na nossa apresentação, a gente acrescentou alguns elementos, assim, já. Uma nova música, uma nova composição. Ressignificamos outras, né? Que nem a Elinka falou, com a entrada de um, com a entrada de outro, a gente vai adaptando, colocando mais elementos. E assim vão surgindo. E tem coisas que acontecem também únicas em cada show. Assim, a gente não tem como prever muitas coisas, às vezes, assim, surge, assim, acontecem. Até porque algumas das nossas músicas são improvisações, né? Então, elas vão ser únicas, vão ser naquele momento e nunca mais vão se repetir, né? Então, sim, tiveram dois momentos que eram improvisações, né? Foi tudo criado na hora. Então, é uma música única para aquele momento e nunca mais vai se repetir. Até mesmo a interação com o público é sempre única, né? Por mais que a gente tenha um roteiro ali meio básico, a gente vai sentindo, né? Geralmente é a Elinka que puxa essa interação. É sempre um momento único com cada público, né? Então o nosso show ele tem muito dessa característica de ter momentos únicos mesmo. E o improviso acho que é o que a gente mais consegue trazer essa peculiaridade, assim. Eu jurava que cada absoluto movimento fosse ensaiado. Porque nós temos sim muito ensaio. Inclusive nós temos uma diretora cênica que nos acompanha. Ela toda terça-feira ela está nos apoiando com a casinha Caponto, né? Já fazem 3 anos que ela vem nos apoiando, nos dando todo o aporte cênico que a gente precisa ter, porque uma coisa é tu estar dentro do grupo, se posicionando, e outra coisa é tu ter essa visão de fora. Então ela faz esse trabalho que é muito bem feito, a Silmara Krobauer.
E o Mimo Ferreira, que é um percussionista super renomado do nosso estado, ele faz todo esse trabalho assim de direção musical, que ele acompanha assim, não, pessoal, esse rolo aqui tá todo bagunçado, então a gente até chama ele de mestre Kung Fu, porque ele nos traz sempre um treino bem forte, assim, puxado, um trabalho Kung Fu pra gente entrar nos eixos, assim. Só ressaltando, no caso são só uma música que a gente faz apenas, que é bastante improviso, a outra é improviso com convenções, mas o restante todo é tudo bem, desde marcação de palco até cenas, reações, tombos ensaiados, espirros, né? Então tem todo esse trabalho de convenção, de ensaio bastante árduo também, né? E também essa parte de criação espontânea, né? Que surge no momento. A construção, né, do espetáculo, porque a gente de repente tinha várias músicas que, em função dessa liberdade de criação que a gente teve, começaram a conectar histórias, porque a gente estava narrando histórias sem falar. Então a gente não estava usando palavra. Só no final do espetáculo que entra a nossa música tema, que é uma canção mesmo. E aí sim, está comunicando na linguagem que as pessoas também conhecem. Mas o importante que tu percebeu, de repente tu fez a tua leitura das histórias que aconteceram ali, sem nenhuma palavra, por isso que tu relacionou com várias técnicas de teatro. De fato, a gente foi trazendo e deixando fluir e costurando isso em função de uma mensagem, na verdade, que ela também está presente lá no início. Desculpa, eu falei que não tinha a letra, né? Mas lá no início a gente resolveu deixar que a mensagem do Groove das Alturas, a parte do rap, que é a composição do Gustavo Toretti, que é uma pessoa fantástica, que passou pelo grupo e agora não está mais com a gente, está fazendo carreira solo. Ele compôs essa música para dar um recado, que é o que o Cris faz ali no solo. E ele está dizendo no final, ele diz, é para isso que existimos, só para diversão. A gente às vezes esquece que não veio para o mundo para sofrer, né? Então, é para isso que existimos, só para diversão. Nesse mundo tão louco, onde o trabalho enlouquecido é considerado são. Então a gente quer tirar as pessoas desse lugar do trabalho, 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 casa, trabalha, paga a conta, e volta para o seu corpo, para a sua essência, e brinca. Porque a nossa natureza é isso, é brincar. Recentemente nós fomos convidados para participar da abertura do museu da UFSPA, de anatomia, né? Então, o Museu de Anatomia da UFSPA, e justamente porque o nosso grupo trabalha muito com o corpo, né? Então, as possibilidades sonoras do corpo. E a Elinka fez uma fala muito bonita lá no final da nossa apresentação, que eu acho que valeria a pena falar, que é sobre essas possibilidades sonoras do corpo, da nossa resistência, né? Que a gente traz. É porque a gente está fazendo uma ousadia, na verdade, né? A música corporal, por natureza, ela está resistindo em... Eu não preciso de um instrumento necessariamente para fazer música. Então, o nosso tema é ser música. E isso por si só já é uma resistência. Resistência no bom sentido, né? De que a gente vai se firmar na arte como elemento de transformação social, de transformação pessoal também. E não tem outra forma praticamente de fazer senão por meio da arte, porque é onde a gente tem o direito e a natureza de ousadia. E a música corporal nos dá essa permissão e mostra para todo mundo que todo mundo pode. Então é um poder que a gente tem e que deveria estar usando melhor. Sensacional. Nossa, abre para milhões de reflexões, né? E uma das que eu puxo agora é o que vocês falaram a respeito de brincar, né? Da mensagem da primeira música, onde a gente fala, né, de... Ok, relaxa, isso pode ser uma brincadeira. Eu achei o máximo esse lance de vocês pegarem as questões caóticas, os sons caóticos do cotidiano. Hoje, o sinal do WhatsApp pode ser ai, que droga, mais alguma coisa para eu fazer. E aí, de repente, o WhatsApp estava aqui compondo música. Tipo, que isso? Foi muito bom isso. Então, vocês tiveram uma grande sacada de pegar esses sons que estão tão...
presentes na nossa vida e transformar em alguma coisa divertida, né? Isso é uma grande sensação. Quando a gente fala de performance, de música corporal, significa se conhecer pra caramba, né? Como é que foi esse processo pra vocês, assim? Quando vocês entenderam que o corpo fazia tudo isso? E o meu primeiro contato com a música corporal foi na faculdade. Eu me formei em bacharelado em música pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E em 2011, mais ou menos, surgiu na faculdade um grupo de estudos, né, de rítmica. E foi bem num período que estava vindo bastante gente assim de fora, né, que não era da cidade de Pelotas, para estudar na cidade, por causa do ProUni, né, de vários projetos do governo que estava fazendo com que mais pessoas frequentassem a Universidade de Música da UFPEL. E nesse ano, esse grupo começou assim, com umas 40 pessoas assim, estudando, né? E a gente foi fazendo exercício de rítmica, e todo mundo junto. E o grupo foi se auto-selecionando, pode ser assim? E acabou um grupo de 4 pessoas, né, lá em Pelotas, que a gente ficou... desenvolveu um trabalho mais técnico, mais apurado. E já lá, então, em 2011, eu, Cristiano, né, foi meu primeiro contato. E esse grupo só surgiu também por causa do movimento que o Fernando Barba fez, né, viajando o Brasil todo dando oficina e tudo mais. E aí o pessoal lá de Rio Grande espalhou, foram para Pelotas, né? Eles foram para Pelotas e aí lá o pessoal criou aquele grupo e aí lá foi o meu primeiro contato. E aí desde lá eu não parei mais. Aí em 2015, no final de 2014, eu vim para Porto Alegre para fazer parte do Batucatu. E aí ali a gente já começou a fazer o espetáculo Baque Diferente. Interessante porque o Batucatu é local, né, de Porto Alegre, assim, somos todos residentes na cidade de Porto Alegre, mas a música corporal talvez não tenha surgido em Porto Alegre para todos, porque para mim eu estava na Califórnia quando eu conheci a música corporal, que eu morava com umas meninas que se apresentavam nas escolas de San Diego, fazendo performances, apresentando a música brasileira para a comunidade ali dos Estados Unidos, né, enfim. E foi lá que eu conheci Barbatuques, que eu vi que a gente tinha essa possibilidade com o corpo, porque tinha uma música que a gente trabalhava percussão corporal. E quando eu voltei a Porto Alegre, eu dei um Google, percussão corporal, Porto Alegre, e achei o Batucatu. Daí foi assim que eu iniciei com o Batucatu. Desculpa, meu nome é Márcio Leonini, sou professor de música, músico também, tenho uma banda chamada H2 Rock, fazendo um pouco de propaganda aqui, né? É uma banda de rock, né? Então eu conheci os Barbatuques na faculdade, né? Então o Barbatuques, eles são objeto de estudo, inclusive, né? Porque são únicos e são os melhores, né? Então e a partir daí, na faculdade, fiz alguns exercícios, mas eu só fui ter contato e realmente fazer a música corporal lá no início do Batucatu, quando começou o núcleo de estudos, né? E então eu frequentei, experimentei, achei o máximo. E tive que me ausentar por um motivo da banda, né? Tive que o horário não encaixava. E aí depois de alguns 2 anos eu retornei ao grupo, aí em definitivo como performance, né? Assim, como componente de performance. Eu estava aqui tentando me lembrar se o meu primeiro contato foi num curso, mas eu acredito que sim, em 2003. Num painel de regência coral, com um regente de São Paulo também, chamado Eduardo Fernandes, que é sensacional, e já estava trabalhando música corporal com coro cênico. Então, já foi por ali o primeiro contato, assim, de experimentar mesmo, mas a música corporal mais como uma percussão aliada ao canto, fazendo um serviço, assim, né, de acompanhamento do canto. Só que aí eu conheci o Barbatuques, ou eu já conhecia, agora me falhou a memória se eu conhecia antes, mas eu acredito que sim.
E enlouqueci, assim. Só que eu sempre achei que eu nunca fosse ser capaz de fazer nem meia dúzia de toques no corpo. Isso que tu perguntou... Quando tu perguntou sobre autoconhecimento, eu pensei, pra mim, eu tô, né, enfim, há 9 anos, não, mais 16 anos, 15 anos nesse autoconhecimento, porque eu comecei 7 anos antes do Batucatu nascer, trabalhar a música corporal com os corais que eu regia. E louca para fazer um grupo de estudos, mas não achava parcerias, até que de repente fluiu. Então, eu posso garantir assim, que é uma descoberta todos os dias, na verdade, não termina. A gente acha que, não, agora estou dominando. Não. Tu cada dia descobre mais uma coisa que pode melhorar, um outro som que tu não fazia, ou que tu não fazia combinado com o outro. E quem tem filhos, por exemplo, eu tenho 2 que estão sempre me mostrando coisas. Tem uma que está fazendo um beatbox que eu não consigo nem imitar. E a outra fica cantando de boca fechada, num tom, e fazendo sons de outro estilo, assim. Então é muito bonito, porque cada pessoa traz coisas novas. É uma eterna... E tu mesmo te descobre nova a cada dia, é uma eterna descoberta mesmo. Eu sou a Juliana Saper. Nossa, a minha vida se divide entre antes da música corporal, antes do Batucatu e depois, com certeza. Tenho outras divisões também, mas com certeza a música corporal mudou muito a minha vida, assim. Muito essa questão do autoconhecimento, né? Tu percebe o teu potencial de criação, que tu, naquilo que a Ilinka falou de inclusão, de tu apropria, né, do teu corpo, do ritmo que tu pode fazer, assim. E a minha história com Batucatu foi quando eu entrei na faculdade de licenciatura em música. Eu acho que eu já conhecia os barbatuques, mas eu fiquei sabendo do Batucatu. E aí eu entrei em contato e eu fiquei sabendo que o grupo fazia uns encontrões que eram oficinas, assim. E daí eu fui naquele primeiro encontrão e eu fiquei assim, ó, encantada. Porque eu ainda... Nossa, eu fiquei assim, ó, que nem as crianças hoje estavam aqui, assim. Não eram só as crianças. Enfim. Enfim. Mas eu lembro que eu fiquei assim, nossa, que demais, assim. Eu quero muito aprender isso. E nesses encontrões a gente pôde aprender músicas brasileiras, assim, ritmos brasileiros e... Nossa, para mim foi muito importante, até porque eu estava desenvolvendo um trabalho de educação musical já. E também me possibilitou também levar isso para as crianças que eu trabalhava. E foi isso. E daí, em seguida, que eu acho que foi antes do primeiro encontrão, ou não, foi acho que depois de alguns encontrões que eu fui, eu perguntei para um deles um dia assim, quero me encontrar com vocês, alguma coisa assim. E aí a Ilinka chamou na mesma hora para eu ir lá na casa dela, que estava tendo uma reunião. Eu me senti muito do grupo, assim, eu fiquei muito emocionada. E desde ali eu me tornei integrante mesmo, assim. Eu acho que foi em 2013, 12, nem lembro. Que a gente falou, né, que nossa grande admiração, nossa inspiração é o Barbatuques, mas sobretudo o Fernando Barba nos apoiou muito. Ele veio fazer aquelas oficinas em 2010. Sim, ele fundou o Barbatuques. E se não fosse ele, não teria como ter acontecido o Batucatu, pelo menos não daquela forma. Então, graças ao apoio dele, eu consegui trazê-lo para 2 encontros, um dia seguido do outro, e reunir pessoas interessadas, e depois disso a gente firmou mais ainda uma amizade, que foi o que permitiu com que a gente trouxesse ele mais vezes para o projeto de expansão do Batucatu pelo Estado, levando ele a mais de 8 cidades para dar oficinas, e também fazer esse convite, trazendo, a gente está trazendo aqui o Fernando Barba, que é o cara que está difundindo a música corporal de uma forma maravilhosa com o Barbatuques no mundo inteiro. E ele está aqui para te conduzir nesse universo maravilhoso. E então a gente tem essa gratidão infinita ao Barba e a todo o pessoal do Barbatuques. E também é um grupo que mudou de nome lá de São Paulo, que se derivou também do grupo de estudos do Barbatuques, que eles também têm um grupo de estudos, toda semana, quarta-feira de noite, eles estão lá.
E um grupo que ficou nas terças se chamava Grupo de Estudos dos Fritos. Eles estavam fazendo um exercício difícil, estavam fritos. E os Fritos foi o primeiro grupo de estudos que eu conheci, e foi a mesma coisa que a Ju falou. Eu fui participar, porque eu não podia na quarta, uma das visitas que eu fiz a São Paulo, e fui na terça nesse grupo. E eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Não foi que lindo, que legal, que massa, vou usar com meus alunos, não. Foi a sensação de que é isso. Eu me encontrei na música, porque eu como cantora, eu como regente, nunca tinha me sentido 100% completa, assim, íntegra, fazendo música, ou melhor, sendo música. E aí, ali naquele encontro, eu vi, nossa, é isso. Mas depois desse encontro ainda levou um bom tempo até nascer o Botucatu, mas foi a força, a garra veio dali. Então a gente... Para São Paulo a gente foi justamente para um encontro promovido pelo Música do Círculo, que veio a ser. O Fritos se tornou Música do Círculo. Não, eu queria só complementar que uma das coisas que me marcou muito assim na música corporal foi essa questão da liberdade, porque na música corporal a gente tinha a possibilidade dessa questão de fazer a música improvisada, de improvisar na hora, assim, esse tipo de música que surge num momento ali e que nunca mais volta. Se a gente não grava, a gente perde ela. E é uma composição que surge ali. E isso, para mim, trouxe uma liberdade muito grande, sabe? Foi um frescor e um potencial de criação, assim, sabe? Que eu acho que todo mundo tem e todo mundo busca. Então, isso foi uma das coisas que me marcou tanto e que eu disse Juliana Sapper antes do Botucatu, Juliana Sapper depois, né? Antes de conhecer o Botucatu e depois de conhecer a música corporal. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Aí vocês vêm a Nova Prata num projeto que se chama Sábados Musicais, que acontece dentro de igrejas. Quando a Daisy liga para vocês e conta isso, qual foi a reação? O que vocês acharam? Vocês já tinham feito isso antes? Porque você tem que lidar com uma série de coisas, né? A gente está num altar, né? Tem um degrau. É um público dentro de uma igreja. E aí? Nessa questão da igreja, por saber que é uma capela pequena, nos deu até um certo alívio, porque toda vez que a gente vai fazer show, isso o pessoal tem mais experiência que eu, porque foram poucos ainda que eu fiz, né? Mas é sempre assim aquela função dos microfones, porque tu atingir um público grande, né? Tem que ter sempre o microfone ideal, microfone de lapela e técnico de som, isso e aquilo. E aqui, por ser esse espaço com essa acústica maravilhosa, a gente não teve essa preocupação. Então já começamos bem com a intenção de vir aqui, né? Eu fui me dar conta só quando eu pisei aqui, eu olhei assim... Gente, essas estátuas, elas podem cair se a gente bater o pé muito forte. Né? Ai, meu Deus. A gente teve que tirar vários que estavam ali. Aí a gente ficou assim meio, né? Mas aí foi tranquilo, deu tudo certo. Mas antes de tirar, a gente fez uma oração. A Daisy mandou uma foto, né, Daisy? Mandou uma foto da capela. Aí eu comecei as perguntas no Whats. Mas e aquela cerquinha ali onde está aquele senhor? É um degrau? É. E tem outro atrás ali perto do... É? E aí vocês vão ficar mais ali em cima. Eu falei, oi? E aí eu fiquei imaginando vários degraus. E a parte de baixo. Eu disse, quem sabe a gente arreda os bancos e faz tudo embaixo. E ela, não dá. Tem que caber no palco de algum jeito. Tá. Eu já tinha participado em um outro momento, tinha feito música numa igreja, já num festival que tem em Porto Alegre, não sei se ainda tem, mas tinha festival de música nas igrejas. Então, com outro grupo que eu integrei, o UPA, e foi muito interessante na época, porque a gente usava uns figurinos bem... assim. Tem um receio, assim, né? A gente não quer agredir, assim, né? Mas também, de uma certa forma, é um jeito de acessar
este espaço, né, de também se apropriar desse espaço culturalmente e musicalmente, de todos estarmos assim, nesse espaço. São reflexões bem importantes, assim. A gente ainda está... Então, o nosso espetáculo ele fala muito sobre brincar, né? Como a gente já falou. Mas também fala muito sobre o sagrado, que é o corpo, que é a música corporal também, né? Esse o lugar onde a gente está hoje, né? Essa capela, essa igreja, ele é sagrado, e a gente entrou aqui já se preocupando com isso, né? Justamente tendo todo o cuidado, e a gente trouxe aqui a nossa visão, né? Também a nossa percepção do sagrado que somos nós, né? Somos todos nós. Vou remeter de novo à letra daquele rap que fala: é o objeto mais sagrado que ganhei dos meus pais. Não é um objeto propriamente, mas para falar da materialidade desse corpo que a gente tem, e que é uma sacralidade que a gente ignora muitas vezes. E ela é tão incrível, tão maravilhosa, se a gente for pensar na parte espiritual, mesmo quem não acredita na parte espiritual, quando toma essa consciência corporal, tem uma outra visão. Começa a ter uma outra percepção. E dá para falar isso com toda certeza, porque nesses 9 anos de Batucatu já passou pessoas de todas as religiões, cada um sempre traz a sua visão de mundo, a sua leitura, a sua forma, inclusive, de se permitir, se abrir. Mas, no fim das contas, não tem ninguém que não tenha dado esse tipo de relato, assim, do quanto a percepção da sacralidade do teu corpo fazendo música, sendo música, é por si só uma louvação, tem pessoas que usam esse termo, e também uma forma de agradecer pela tua existência e mostrar que ela também é som. Ela está sempre em torno do ritmo desde que a gente é sementinha e não termina nunca. É basicamente uma celebração da vida, né? Isso. Basicamente isso. Remetendo à questão da igreja, né? Acho que é importante a gente falar que abrir um espaço assim para gente que toca muitos ritmos afros, né? É importante, é meio assim, é um tabu, né? Porque a gente tocou coisas aqui que de repente é tocado numa terreira, né? de candomblé, né? Alguns ritmos, né? E a gente fez isso aqui numa igreja, numa boa, na paz, né? Então eu acho que é esse espírito, né? Que a arte não é. Então eu acho que é o espírito que todos devemos ter, né? Esse de aceitar, né? Porque a arte não tem barreiras, né? Só para finalizar, assim, eu acho que essa mensagem que a gente passou hoje da potência do corpo, né, das sonoridades, e a reação do público que a gente teve, o envolvimento principalmente, né, das crianças do coral que fizeram toda a frente aqui, né, literalmente, e todo o restante, todo mundo, todo o público foi muito... Então toda essa vibração, eu acho que contemplou muito bem assim o espaço, e para o Batucatu foi muito, muito rica essa experiência aqui. Maravilha, eu passaria horas, assim, pessoalmente eu tenho muita curiosidade, mas fazendo uma última rodada de perguntas, adorei a paleta de cores, eu queria que vocês contassem sobre o figurino, né? Que vocês contassem como é essa observação, porque vocês não fazem apenas sons do corpo, vocês reproduzem sons do ambiente no corpo, aí tem um processo, né? Observar o que o meio cria e descobrir onde no seu corpo mora esse som, né? E como foi apresentar para o público de Nova Prata? Como vocês se sentiram, né? Qual foi a característica desse lugar? Porque eu acho que cada lugar também oferece algo para vocês, né? Bora lá contar isso. A paleta original de cores, ela tá mais associada eu também vi. tá. Ela tá dentro. Já pode fazer parte do grupo. Falta só eu poder contribuir com algo. É uma paleta de cores que tem, assim, tá mais voltada pro neutro, né? Pros tons de pele também, né? É a pele e a terra. E terra, né?
Mas, e o outro porém da coloração, né, desse tom de cores do figurino, é por causa da iluminação, porque o nosso espetáculo ele foi pensado para o teatro. Então, na época, o nosso iluminador, né, que também é diretor cênico, diretor de teatro também. o Ricardo, né, ele... Marcelo, desculpa. Ele deu várias dicas para nós, assim, ele pensou toda a iluminação, né? Hoje a gente não pôde usar aqui, mas... Fundo preto. O fundo preto, cores, e essas várias cores, assim, e aí justamente esse tom, porque contribui para a iluminação, né? Para refletir mais na gente, para mostrar que o colorido do grupo, ele tá no movimento. Isso. E o pessoal de Nova Prata, nossa, muito receptivo, eles são muito participativos, muito carismático, um público muito carismático, então foi bem bacana, assim. Eu queria até aproveitar para agradecer a Daisy pelo convite, porque teve um momento que eu pensei assim, quando a Daisy estava bolando o projeto, eu digo, mas é diferentão, né, o nosso trabalho, assim. E os outros grupos também estavam trazendo. Depois que me caiu a ficha, eu digo, nossa, esse projeto, né, eu fui lendo e acompanhando o trabalho da Daisy, e daí depois eu entendi, não, tá certo, a gente vai estar não levando instrumentos, não é só canto coral, é mostrando que o corpo é o próprio instrumento e mostrando outras possibilidades da voz. E eu estava bem curiosa para saber como ia ser a reação do público, e foi a melhor possível, porque cada vez mais a gente se convence disso, né, que a música corporal não paga imposto para se comunicar, porque o pessoal na segunda música já entendeu, legal, é isso aqui que eu também tenho. Então já está dentro. Foi muito bom. De todas as idades, isso é uma coisa também que a gente comprova. Não tem nenhum tipo de restrição. Se a pessoa se entrega, se permite, todo mundo pode. Você tocou numa dos motes do programa do Conectarte, né? A gente tem a felicidade de mostrar as várias manifestações de arte que tem na cidade, os que nos visitam. E a gente sempre instiga o público de casa a se permitir, a experimentar, porque a arte transforma, faz com que a gente se conheça melhor e também transforma o nosso meio, nos torna mais sensíveis, mais... pessoas de uma comunidade melhores, né? E a gente fica muito feliz de poder estar mostrando para Nova Prata e toda a região a riqueza da arte, da cultura, que não para de surgir. Então, você aí de casa, permita-se, experimente a arte. Esse é o Conectarte, mostrando muita coisa boa nos sábados musicais para vocês. Esse foi o Batucatu, que você confere aí os detalhes dentro do programa, né? Viva o Batucatu!